Olá, pessoal. Estamos dando início a mais esse novo projeto, que é o Sem Prescrição. Eu, juntamente com o Dr. Franklin Trindade, o médico ortopedista, eu, João Vitor Martorelli, estudante de medicina, interno de medicina e agora empreendedor. Estamos nesse projeto do Sem Prescrição, um podcast trazido para vocês, para que a gente fale de saúde, de empreendedorismo e que coloque muitas pautas na mesa e vivências que vão ser engraçadas, que vai ter sucesso, outras que não tiveram sucesso. E aí meu amigo Franklin também vai se apresentar agora para que a gente conduza esse nosso primeiro episódio, um bate-papo, falando um pouco de mim, falando um pouco dele e em breve trazendo muitos convidados aqui para a gente falar de muito assunto legal. É isso aí, João. Prazer estar aqui com você hoje. E a ideia do nosso podcast é justamente essa, né? Compartilhar experiências, trazer vivências nossas de convidados, que serão convidados especiais. Sem dúvida. E hoje, para começar, acho que é interessante a gente trocar essas experiências e saber algumas coisas sobre como foi construída a ideia da clínica da Ampare, a ideia do hospital, saber um pouco da história da família de vocês e saber um pouco de tudo que a gente tem vivido nesses últimos dias aí, que tem sido bem intenso, de construção, de muito trabalho. E é isso. Eu vou começar me apresentando, então. Eu venho de uma família bem tradicional, né, na parte de material médico aqui em João Pessoa e na Paraíba. Meu bisavô foi fundador da Arte Médica em 1978. Ele foi representante da Johnson & Johnson por diversos anos, se aposentou na Johnson & Johnson e depois de um tempo ele decidiu fundar a Arte Médica. A família trabalhou, né, longos anos nesse projeto empresarial e em 2012, infelizmente perdemos ele, que era o chefe da família. Meu pai sempre teve esse viés empresarial, cresceu muito com ele, estava muito com ele na sua adolescência, na sua juventude. E, enfim, sempre teve esse viés empresarial. Seu pai nunca pensou em ser da área de saúde? Sempre gostou de trabalhar com empreendedorismo? Apesar de ter o pai dele como médico, que eu vou chegar nessa parte, mas ele nunca quis ser médico. Ele sempre realmente gostou de fazer negócio. E, enfim, já teve negócio de um bocado de coisa. Eu entendo. Exato. E, assim, muitos dos que ele colocou deram certo. Inclusive, acho que sempre deram certo, na verdade. Obviamente, depois ele foi para outro negócio, foi para outros negócios, foi para outras áreas. E aí, as pessoas que ficaram com o negócio dele, enfim, tiveram contratempos, normal de fazer negócio é contratempo todo dia. Então, enfim, a vida foi seguindo. Em 2019, ele retomou para o ramo e a gente montou a BEMED, né? A BEMED que acho que todo mundo que olha hoje para minha cara lembra João da BEMED, né? Nem João de outra. Foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Exatamente. Você ainda é residente, né? Exatamente. Para dentro de hospitais também, secretarias, enfim, tudo que for no âmbito hospitalar, mas não atendia órteses, próteses e os materiais especiais. Então, em 2019, a gente começou esse trabalho junto comigo, com meu pai. E meu pai e minha mãe, na verdade, encabeçando a BEMED. E hoje já temos 9 anos de BEMED, boas histórias para contar, milhares de cirurgias realizadas. Parceiros, amigos, né? Isso. Conhecendo você ainda como residente. Meu viés mesmo assim na medicina, na saúde, começou vendo meu avô, né? Meu avô, o Dr. Carlos Montgomery, que é um outro projeto que a gente tá fazendo parte. E em 2016 eu perdi ele, mas assim, minha adolescência inteira eu acompanhei meu avô sendo médico. Então, assim, eu nunca pensei, João falando assim, eu tinha meu pai empresário, meu pai fazia negócio, mas eu cresci numa casa onde o ambiente era muito controlado para que eu só estudasse e que eu seguisse o meu sonho de ser médico, assim, depois de ser jogador de futebol, obviamente. Muito óbvio que não ia dar certo. Né? Exatamente. Eu ficava tossindo Mas, enfim... e aí, assim, em 2016 eu perdi ele. E aí eu acho que foi um grande baque, mas foi muito importante para a minha vida. Em 2016, assim, além da perda do meu avô, um momento de negócio do meu pai, que era em outro ramo, não estava tão legal, teve alguns contratempos. E, enfim, e aí um momento foi muito difícil. A gente passou alguns anos aí, obviamente, sentindo a perda do meu avô, que sempre foi um grande pilar.
e alguns sonhos meus, assim, naquele momento indo por água abaixo. E com o início da BEMED, a gente começou a atender cirurgia bucomaxilofacial, né? E aí eu fiz, não. Decorei aquele material lá, as placas, os negócios, contato com o dentista e vi os dentistas fazendo cirurgia. Eu falei, pô, isso aqui se aproxima da medicina. Isso aqui dá pra mim, eu acho. Fui fazer odontologia. Começou a odonto ainda? Comecei a odonto, fiz 5 períodos de odonto. E, enfim, aí a coisa foi acontecendo. Na BEMED veio pandemia. Um tempo que, assim, a gente ficou com cirurgias eletivas paradas. A bucomaxila é muita cirurgia eletiva. A maioria delas tem cirurgia de urgência, mas a maioria delas, da parte eletiva, pararam, né? Ninguém mais queria se operar na pandemia. Ninguém queria ir para dentro de hospital. Então, acho que foi quando a gente entrou na ortopedia. Foi uma sobrevivência, então, na verdade. Vocês começaram na bucomaxilo. Começamos na buco. Depois migrou para ortopedia. Depois fomos para ortopedia. Nesse meio tempo fazíamos cirurgias de coluna também. Um volume bem menor, mas fazíamos, sim, a buco e coluna apenas. Na pandemia, com a necessidade, entramos na ortopedia. Para sobreviver mesmo, porque a ortopedia, as pessoas continuaram caindo. Você já era estudante de medicina já tinha começado? Não tinha começado. E aí, como é que eu ia dizer meu pai? Odonto é um curso caro, pô. Investindo, comprando instrumental, comprando material. É que não mudar de nada. E eu pensando em casa, como é que eu ia falar pro meu pai e dizer assim, pai, eu não quero mais. E numa conversa com Isa, que hoje é minha noiva, né? Nem era noiva ainda, a gente era amigo apenas. Paqueras, né? Aí a gente conversando, ela falou, eu acho que você deve dizer a seu pai, você sonha com outra coisa, você não vai ser feliz, não sei o que e tal. E aí eu cheguei para falar com meu pai. Por coincidência, ele e minha mãe tinham tido uma conversa na mesma semana, dizer assim, que iam conversar comigo, fazer assim, meu filho, se você quiser fazer medicina, a gente lhe apoia. Aí, meu amigo, foi uma conversa muito tranquila, eles me apoiaram muito. Obviamente, fazer medicina e trabalhar não é fácil, né? Ainda estou no meu ano final. Claro. E exige muito tempo nas duas coisas. O trabalho exige muito tempo, a rotina de estudante de medicina também é muito difícil, exige muito estudo, muito tempo. Mas assim, graças a Deus, Deus tem abençoado, tem mostrado os caminhos corretos e a gente tem chegado lá. Mas assim, foi uma história que assim, na minha cabeça na adolescência era uma história certa, com receita certa. Mas não teve receita certa, não existe receita certa, exato. E a gente vai construindo. O dia do empreendedor é muito sobre isso, né? E eu acredito muito nisso que você falou. Não há uma prescrição, uma receita de bolo para as coisas que acontecem na vida da gente. E aí você... Exatamente. Também quero saber da sua história, né? Vou contar um pouquinho dessa história. Que é muito parecida, inclusive, com a minha, né? Porque assim, você não... Acho que você nem sonhava em ser médico, né? Não, jamais. E é isso, mais ou menos... O caminho não é tão relevante, mas é sim o propósito de Deus na vida da gente, né? Acho que todas as coisas cooperam para isso. Eu, por exemplo, a minha família toda é de militares, né? De policiais militares. Meu avô era policial militar, meu avô foi soldado da polícia a vida inteira. Meu pai também militar, tenho tios que são policiais. E eu também ingressei nessa carreira logo cedo, né? Jovem. Com 17 tem algumas anos. Histórias legais, eu imagino. Né? Não, tem muitas. Bem lá atrás, no passado. Mas eu não tinha nessa época um desejo no meu coração de uma profissão específica. Eu não sonhava em ser policial também nessa época, não. Eu só pensava, desde jovem, eu tinha uma certa maturidade para a minha idade e sempre compreendia a necessidade de ajudar em casa. Eu via meu pai muito batalhador. Meu pai foi um cara assim que realmente a origem muito humilde mesmo. E eu cresci escutando ele me incentivando, valorizando a educação, mostrando que o que mudou a vida dele de verdade foi a educação e sempre enfatizando isso, Franklin. O que pode mudar a sua vida é a educação. Eu vou fazer o que eu puder para lhe ajudar nisso. E aí é com você. E na época de vestibular, né? Assim, eu era um bom aluno de ensino fundamental, ensino médio, aquela resenha de colégio, resenhador, mas que tinha uma nota legal. Eu sempre fui muito brincalhão, muito extrovertido, mas no colégio eu era muito bem visto pelos meus professores. Sim. Assim, os pais dos meus amigos sempre era bem visto demais. Porque eu sempre entregava o resultado, né? Eu sempre fui muito focado assim, em entregar o resultado. E aí, vestibular. Fazer o quê? Todo mundo tinha um sonho. Eu, particularmente, eu não tinha um sonho. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para melhorar a minha vida, melhorar a vida dos meus pais e da minha família. E aí eu tinha muita convicção de que direito era o caminho.
porque direito é Na uma época, área... eu imagino que era um boom também, né? Polícia, direito e tal. Isso foi em 2002. Eu terminei o ensino médio em 2002, para começar em 2003. Época de PSS, vestibular seriado, estava com a pontuação boa e fazer direito. Aí tinha a Universidade Estadual e a Federal. Fiz direito na estadual e na federal foi quando eu teve a mudança de chave. Por quê? Porque eu queria fazer direito pensando nas possibilidades de concurso. Não é porque eu gostava do direito, não. O direito, todo concurso praticamente tem área jurídica, né? Então vai ajudar, tem a carreira jurídica em si. Então são oportunidades, né? São caminhos que eu posso seguir. E aí, um certo dia, a gente encontrou um oficial, amigo do meu pai na época. Meu pai era sargento da polícia. Encontrou um oficial amigo dele. 2 amigos, na verdade. E todos os 2 militares. E o menino aí, o pai é aquela propaganda, né? O menino inteligente, nota boa, aí vai dar certo e vai fazer direito. Autoestima lá no no céu. cima. Sempre foi muito motivador. É o que eu sempre gosto de enfatizar isso e trazer essa história. Por quê? Porque eu acho que isso interfere muito no nosso futuro. Sim. Como jovem, como criança, adolescente. Um pai que é incentivador, que confia, que assim, aposta as fichas em você e só lhe traz palavras de incentivo e de encorajamento. Então, o pai sempre foi assim, vai dar certo, vai conseguir, vai dar certo. Na amizade que a gente vem construindo ao longo do tempo, eu percebo que você é muito isso, né? Do mesmo jeito, eu acho que a gente é uma parecido coisa que nisso, conecta bem. Acho que muito da amizade da gente também surgiu dessa energia do cara dizer assim, vai dar certo, bora, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E aí, o pai sempre foi assim. Eu herdei muito isso dele. E ele já vai logo a propaganda. Vai dar certo, o menino inteligente, vai passar, vai ser juiz, vai ser promotor. Aí, na época, esse amigo nosso oficial disse, por que ele não faz o CFO? Eu não sabia nem o que era, porque ele não queria. O meu pai não queria. Ele dizia assim, eu não quero que você siga uma carreira militar, porque é muito sofrida a carreira militar, a formação, né? E ainda mais naquela época já era... Hoje é mais tranquilo. Com o passar do tempo as coisas vão mudando, mas naquela época era uma formação mais sofrida. E a dele, então, foi pior ainda, né? E ele não queria, ele dizia, não quero. Acho que do mesmo jeito que a carreira médica hoje é mais tranquila do que foi naquela época também. Acho que hoje tudo é um pouco mais diferente. Tudo, a modernidade traz essas vantagens, essas facilidades. E aí, esse amigo nosso falou, Trindade, meu pai, né? Trindade, é para ser oficial. A sua formação como praça foi mais complicada. Ele vai ser formado para ser líder, para ser oficial da polícia. Um curso de 3 anos. Ele pode fazer o curso que ele quiser depois. Ele tem quantos anos? Eu tinha 16 na época. Vai começar com 17, termina com 20 anos. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele depois. Aí ele deu o exemplo próprio. Ele disse, eu estou fazendo direito agora. Sou tenente e estou fazendo direito. E muita gente nessa idade, assim, de 16, 17 anos, acha que 20 anos é, assim, a decisão definitiva da vida. Exato. Né? E aí, lá na frente, a gente vai contar sobre isso também, né? E então, aí, dessa conversa, eu já saí dessa conversa convicto de vou fazer CFO. E do mesmo jeito que meu pai não queria, como ele é um incentivador por natureza, ele disse, vou fazer CFO. Ele fez, tem certeza, tenho certeza. Por quê? Por isso, por aquilo. Acho que vou ajudar, vai ser um emprego logo, tem salário. Ele disse, vai dar certo, vai passar. Vamos começar a treinar hoje. Resumindo, pai, se eu for bater 2 pedras na rua... Ele vai dar certo, vai ser o melhor batedor de pedra do mundo. É desse jeito lá em casa. E aí, deu certo demais. No ano seguinte, eu passei de vestibular, passei para Direito na Estadual, em Guarabira e no CFO. Terminei o CFO, fiz Direito. Chegou a se formar, não, né? Formei. Formou em Direito, então... Sou bacharel em Direito. Nunca fiz OAB, até porque eu não posso, como militar, eu sou impedido. Mas, assim, nunca... Foi uma área... É interessante, eu acho que ninguém sabe Não, é isso. Essa história, acho né? É um ponto que tá oculto ali na minha história. Porque realmente das carreiras, né? Da minha formação, acho que é a área que eu menos faço uso hoje em dia na prática. Apesar de ter uma interação muito grande com a carreira policial, mas assim, na prática eu uso pouco. Me ajuda na minha rotina de médico também, porque eu tenho um entendimento de algumas questões que eu vejo que preocupa muito o profissional de saúde. Medo de receber processo é algo que não me angustia. Porque eu faço tudo muito amarrado. Tudo que eu vou fazer, eu penso no respaldo jurídico disso, nos desdobramentos. Então, isso me ajuda também. Mas, na época, eu fiz Direito, depois do CFO. E aí, já no final do curso de Direito, eu comecei a entender que aquilo não fazia sentido para a minha vida. De fato. Não fazia sentido para a minha vida. Porque eu não gostava da rotina de estudo, da prática, enfim, não era interessante para mim. Só que aquela pressãozinha em casa, né? Tá perto de terminar o curso, não deixe de fazer, não. Concluí o curso de Direito, já pensando em outras possibilidades. Quando eu já era capitão da polícia, foi quando eu pensei em fazer, assim, tomei a decisão, vou fazer outra coisa.
porque a carreira policial, quando chega a esse posto de capitão, tem algumas promoções que eu dependo muito de questões subjetivas. Assim, de uma indicação, de ser um merecimento, né? Sim. E assim, eu do interior, não estava aqui na jogada, na capital, próximo dos setores que vai dar viabilizam mais. visibilidade, Exatamente, dá visibilidade. E eu gosto muito da minha cidade, eu tinha um objetivo de ser comandante lá um dia, que era aquela história, a gente entra para fazer as coisas, não é para ser mais um, né? A gente entra para ser o melhor no que faz. Posso até não chegar, mas vai tentar. Então eu tinha um plano, na minha cabeça eu ia ser comandante geral e comandante do batalhão em Guarabira. E com o decorrer do tempo, a maturidade vai chegando, eu entendi que muitos dos meus projetos na polícia não iam se concretizar pelo cenário que estava se construindo, estava se desenhando. E aí eu pensei em fazer outra coisa e foi quando eu vim a parte da medicina. Tem uma história interessante na parte da medicina que você já me contou várias vezes, assim, em off, né, na nossa roda de amigos, que foi um acidente, inclusive, né? Você passou teve uma lesão ali na coluna e tal, né? E aí começou a despertar por conta... Ou ali foi na parte da ortopedia, né? Foi na ortopedia. Essa Entendi. Parte já no final. Adiantei o passo. Foi. Aí, mas do curso em si foi nesse período, que eu estava muito... E eu pensava assim também, na área jurídica, o cara passa no concurso em qualquer lugar do Brasil. Eu podia ir para qualquer lugar do Brasil. A medicina eu tinha convicção de que eu ia ficar na minha cidade, em João Pessoa, não sei. Você dá aquelas suas raízes ali, exatamente, com a sua família. Era algo que ia agregar a minha carreira policial, não precisava pedir baixa, demissão da polícia. Enfim, consegui tocar as duas carreiras como a gente tem conseguido, né? E assim foi. Esse desejo de entrar em medicina partiu muito da vivência, digamos assim, com Mainara, que é sua esposa, que era enfermeira e tal? Não. Ou... Vou ser bem sincero aqui. Sim. Que é o que até impactava muito na faculdade, eu percebia. Eu já fui começar a medicina com 29 anos. A decisão por fazer medicina não tem hipocrisia, foi financeira. Sim. Eu tinha convicção que era uma segunda profissão que agregaria muito valor à minha realidade financeira. E eu não precisaria deixar o meu trabalho de policial. Pensava dessa forma. Porque até era uma coisa que me impactava na faculdade, que os meus colegas diziam, não, a medicina mudou um pouco hoje. Mas eu pensava, para a minha realidade, não tem como ser bom. Vai ser beleza, vai ser bom. E eu dizia isso na faculdade, não tenho constrangimento, não. Eu até brinco assim que hoje, graças a Deus, meus professores, com o passar do tempo, vão conhecendo o perfil. E vi assim, que eu chegava do plantão da polícia, noturno, ficava em pé atrás na sala acordado, que é o nosso hábito de militar, de formação militar, não dorme em sala, né? Então eu podia estar cansado como fosse, para prestar atenção, eu ficava em pé lá atrás. Tem um professor que lembra de mim tem um professor que lembra até hoje. Você era o menino que ficava em pé lá atrás. Eu digo, era. E aí, assim, desconstruiu essa ideia de um cara que vai fazer só pelo dinheiro, né? Sim. E outra coisa que é muito importante. Isso foi, como eu digo, como Deus, assim, conduz a gente para os caminhos que Ele quer, na verdade, né? Porque eu fui pensando nisso. E hoje eu digo a você, eu sou apaixonado pela ortopedia, eu sou fascinado pela ortopedia. Eu acho que é muito... Inclusive, quem lhe segue nas redes sociais vai ver que você é muito atuante, assim... Eu sou fascinado. Você nem quantas cirurgias tu faz por semana. Pois é. Assim, e eu fico muito feliz quando o paciente me relata isso. Doutor, eu percebo o quanto o senhor tem prazer no que faz. Eu digo, que bom, porque isso é verdade. Eu passo o dia falando sobre isso aqui, tranquilamente. Porque realmente eu tenho muito prazer. Mas eu não fui por esse objetivo. Eu não fui porque eu sonhava. Mas é mais um do que leva ao tema da gente do nosso podcast aqui. Porque assim, não tem receita, pô. Assim, às vezes você entra com um pensamento. Eu vou apenas por... Enfim, acho que talvez se você fosse por viés apenas financeiro, você tinha juntado, digamos ali, a sua carreira militar com a carreira na medicina, você não... Sei lá, dando os plantões da vida. Sossegado. Porque pra que ir pra uma cirurgia com, né, uma complexidade, passar por uma residência e tal, né? Porque dessa busca, né, de crescimento. E eu acho que tem muito com a veia empreendedora. Que eu não tenho herança familiar. E pelo contrário, a gente até conversou sobre isso, que as tentativas que eu fiz nesse meio tempo deram todas erradas. Mas, inclusive, eu queria muito que você falasse dos seus investimentos de sucesso. Dos meus super investimentos. Algumas agências do Multibank, né? Fazendo propaganda gratuita aqui, mas que... Já foi. Já passou. Então, é o seguinte. Nesse anseio, nessa busca por uma vida... Dar uma vida melhor à minha família e tudo mais, eu já, oficial da polícia eu comecei a pensar em outras alternativas de capitalizar, né? E aí eu adquiri uma loja de cartuchos de recarga de impressora. Essa é muito interessante também, eu acho que essa história é bacana. Eu acho que em um ano eu quebrei a empresa. Mas assim, qual foi o primeiro viés assim, de empresarial? Assim? O que tu achou mais difícil? Assim, porque é difícil assim, você sair de um cara que é concursado público, né? Que é, digamos assim, que é a parte da polícia,
E qual foi o viés empresarial que você achou mais difícil de empreender naquele momento ali? Então, na verdade é que eu não tinha planejamento. Eu só tinha o desejo de crescer, de empreender. Eu tinha o desejo de montar um negócio, de entender como funcionava, mas eu não tinha planejamento, eu não tinha conhecimento, eu não me preparei para isso. Sim. Então, assim, eu tinha um amigo que já tinha uma loja dessa, e ele, na transição, ele disse, Franco, eu tô querendo vender, e é bom, e é assim, assado. Eu digo, eu tô dentro, já comprei. Vem pra cá, papai, que a água tá quentinha e água gelada. Que só... Botei as minhas irmãs para ajudar, a Francicléia, como sempre tá comigo. Francicléia. Como o Marcelo fala, Francicleusa, né? Francicleusa. E assim, começamos, e aí eu fui entendendo que não fazia muito sentido para mim aquilo, porque a dinâmica de compra de material, de observar a questão orçamentária, de tributação, do dia a dia, eu não tinha manejo para aquilo não, João. Não tinha manejo não. Aí já estava dentro, já não tinha como voltar, né? E aí o tempo foi passando, não foi dando certo, eu abri mão, larguei mão mesmo. Já o Multibank já tinha um certo planejamento. Tanto que o Multibank, a questão, não é que eu digo assim, não é que eu quebrei essa. É uma loja de um correspondente bancário, né? Sim. O Multibank, para quem não conhece, era um correspondente bancário que tinha antes aqui. Eu acredito que nem existe mais. Mas eu adquiri na época e não acabou que na ideia de que ia dar muito bom para mim, mas era no outro município, não era onde eu morava, era no município que eu trabalhava também como policial, então a dinâmica atrapalhava, eu não tinha um suporte na cidade, dependia de funcionários, era um serviço que tinha um certo risco, não tinha muito risco, na verdade, porque todo mundo sabia que eu era um oficial, eu trabalhava na cidade. E com a agência bancária ali, meu irmão. Exato, então era muito arriscado. É um trabalho que movimenta muito dinheiro. Na época não tinha esse negócio de Pix. De levar para banco, era complicado isso aí. O pagamento era tudo em dinheiro, então... chegou um momento que eu me sentia muito sobrecarregado, angustiado com isso, porque era tenso, né? A família muito preocupada. E aí acabou que tipo, eu não tive um grande prejuízo, mas não tive lucro. Eu repassei, mas não tive, assim... Eu não ganhei, digamos, porque a ideia o objetivo de você empreender é você capitalizar, né? Claro. Ter lucro, né? A ideia do lucro, o capitalismo é isso. Mas isso me ajudou bastante. Porque nesse momento, eu passei um bom tempo da minha vida julgando que eu não nasci para negócio. Era estudar. O que fosse com estudo, com caneta, com papel, com prova, dava certo. E aí, antecipando, digamos assim, um pouco os passos, né? Falando assim, e hoje? Porque assim, hoje a medicina ela passa muito pelo empreendedorismo. Né? Então, eu passei muito tempo pensando assim, que não dava certo nunca. Com a medicina, eu diria assim, com a residência de ortopedia, eu sempre fui um cara que eu busquei me antecipar aos fatos, né? Eu tenho muito planejamento. Então, a ideia da medicina, pela questão financeira, é um planejamento. Tudo eu planejo muito. Então, no começo da faculdade, eu já comecei a entender assim, que eu queria ortopedia, que eu gostava, eu entendia a dinâmica da especialidade, eu me identificava. Então, tudo isso ajudou. Durante a residência, no começo da residência, eu diria, eu já comecei a entender que o posicionamento de marketing era importante. E é verdade. E eu já comecei a investir nisso já. Tanto que eu recebia muita crítica. Essa é a verdade. Eu acho que assim... O residente blogueiro. Eu tô mais recente do que você, digamos assim, no marketing. Faz 2 semanas aqui que eu tô com as meninas. Mas assim, realmente é uma dificuldade. Assim, eu acho que até para repostar as coisas que você mesmo posta ali junto com o marketing é difícil, porque você tá prestando atenção no que os outros pensam de você e no que vai achar. Isso é o que mais pesa. É o que mais pesa. O que mais pesa. No primeiro momento, porque nós não somos preparados para isso, como profissionais de saúde. Essa exposição e entender que isso é importante. E o julgamento já começa de si próprio. Porque você quer perfeição. A gente está gravando aqui esse podcast e a gente busca o que é assim, tá bem apresentável, não falar uma palavra errada, falar num tom, numa velocidade, numa postura. Quando na verdade... Exato. Né? Quando na verdade essa pessoa que está assistindo, ela não está muito preocupada com isso. Ela quer ver você natural, ela quer ver você como você é de verdade. E essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, eu acho que é super interessante, porque assim, no meu viés de ser representante de órteses e próteses e materiais especiais, teve um cirurgião, inclusive bucomaxilo, para você ver como as coisas se conectam. Que ele já tinha um desejo de fazer medicina, mas assim, eu acho que talvez, assim, não sei o motivo pelo qual, a gente pode até convidar ele depois,
para ele falar sobre isso, mas ele não começava, porque assim, é difícil, você já está formado, odontologia, você já tem filho, já tem esposa, casa, tal, você já tem uma rotina, você já faz cirurgia, você já é subespecialista. E aí ele me viu sendo representante de material, trabalhando, fazendo medicina, e aí nesses encontros da vida, ele me encontrou e falou, bicho, eu comecei medicina porque... Inspirou. Eu vi tua realidade e eu achei massa, achei legal, vou fazer também. Isso é um relato que eu escuto muito, recebo muita mensagem disso. Que, cara, você consegue administrar a sua vida com família, com filho, com trabalho na polícia, carreira médica, com marketing, tá sempre se posicionando assim. As pessoas observam. Muitas vezes foi você acha aí que não. eu acho que na minha vida eu comecei a prestar mais atenção nas atitudes que a gente olha. Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer assim, meu irmão, é só ver defeito. Vai julgar. Mas vai julgar. Mas vai ter gente que vai olhar pra tua vida e vai dizer assim, caramba, esse cara tá tentando acertar. Eu vou. É massa, assim, é uma pessoa boa. Eu vou trocar uma ideia. Uma orientação, um conselho. E aí eu entender o que é que deu certo, o que deu E errado. na verdade termina virando uma troca de ideia. Demais, demais. É impressionante isso aí. Por isso que eu não perco uma oportunidade. Eu não perco uma oportunidade. Tem muita gente que guarda assim o ouro das coisas pra ele, né? Tipo, não vou falar não. Eu coloquei na minha cabeça que você tem que espalhar a palavra, meu. Tem que passar pra frente. O que eu souber de bom, naquilo que você me procurar e pedir informação, eu vou te entregar tudo. E é engraçado que no ramo de negócio... Devolve. No ramo de fazer negócio, de venda, de alguma coisa, é muito interessante esse viés. Porque, por exemplo, mostra que as pessoas elas querem esconder quem é o seu cliente, quer esconder o que é aquilo tal, não sei o quê. Só que, na verdade, aí as pessoas me perguntam, João, tu não tem medo, não? Bicho, eu sou isso aqui, velho. Eu acho que Deus vai me blindar de alguma forma, porque eu acho que eu gosto de fazer a coisa correta, eu gosto de fazer a coisa acontecer, eu gosto de ter pessoas boas ao meu lado. E eu acho que quando você pensa dessa forma, eu acho que Deus age e Deus protege, sabe? Assim, sou um cara de muita fé pra isso. Eu também, João. E assim, tem pra todo mundo. E se a gente trabalha assim, a gente sempre conversa sobre isso. Você é testemunha. Dedicação no que faz, com honestidade, com propósito, cara. Deus abençoa. Deus abençoa. O que é seu, ninguém vai tomar, não. É só ficar tranquilo. Isso. Por isso que, assim, a gente não fecha a porta pra ninguém. O cara precisa de um conselho, uma orientação. Às vezes até quem não pergunta. Eu falo sem constrangimento algum. Porque eu sei que eu posso estar abençoando uma vida, assim como eu gostaria de ser abençoado. Quantas vezes eu não falei de algo para alguém pensando e dizendo isso? Eu digo, porque eu queria que alguém me dissesse. Verdade. Eu queria estar no seu momento aí, como eu já estive, e que alguém chegasse para mim e dissesse isso. Eu não tive essa oportunidade. Então eu quero fazer diferente. Acho que isso é muito relevante. E no marketing, acaba que você se posicionando, você acaba tendo uma visibilidade. Uma relevância. Acaba que, inevitavelmente, você começa a se sobressair. Eu acho que, na verdade, o sucesso, seja numa clínica, seja num negócio de venda, seja numa agência do multibank, eu acho que é sobre você se posicionar naquilo que você é. Naquilo que você é. E aí se posicionar. Mas óbvio que não é de uma maneira aleatória, né? Não, exato. O cara tem que ter uma boa formação, tem que ter ética no que faz. Principalmente. Exatamente. E aí sim, aí a coisa flui. E é um negócio que, assim, eu acho que você não... Você nasce com ética. A ética você aprende os princípios lá no colégio e tal, mas durante a sua vida, você vai, assim, mas e se, né? E aí tem sempre aquele caráter que é algo que você nasce dentro de você, que diz assim, meu irmão, não é e se, é isso aqui, né? É verdade, então, assim, vamos por essa linha e tal. E os iguais se procuram nisso também. Eu creio muito que os iguais, os semelhantes, eles acabam se encontrando de alguma forma. Isso. Né? Do mesmo jeito que vai aparecer uma pessoa ou outra ali no seu caminho, que eu acho que, assim, pessoas, não vou dizer pessoas ruins, pessoas não tão boa intencionadas com o seu negócio, talvez elas apareçam na sua vida, lhe atrapalhem em algum momento ali, mas, assim, as coisas acontecem para que aquilo ali sirva de aprendizado, sabe? Para que as coisas não se repitam. Eu acho que na minha infância meu pai falou muito sobre isso, tipo assim, uma passagem bíblica de quando você for pedir alguma coisa a Deus, peça sempre sabedoria. Sempre sabedoria. Porque com sabedoria... O resto é consequência. Exatamente. As coisas fluem. Ei, deixa eu lhe interromper aqui que eu quero fazer perguntas agora. Passa. Fazer perguntas agora, direcionadas agora. Sobre Ampare. Era isso um dos assuntos que a gente ia entrar.
Me fala aí como é que surgiu a ideia da Ampare. Porque Rapaz, você já trouxe para mim, vamos botar uma clínica e... Como é que surgiu essa ideia em casa, na família? Foi você, foi seu pai? Rapaz, assim, eu sempre pensava muito nesse meu viés de ter uma empresa na família, de venda de material médico e sabendo o que eu ia fazer da minha vida. E era uma briga constante comigo mesmo. Assim, não, mas eu acho que dá choque, acho que é assim. Aí teve uma hora que eu acho que até conversando contigo, com outros colegas, assim, cara, não vai dar choque. Porque meu caráter não é esse. Entendeu? Então, assim... Não tem conflito de interesse. Não tem conflito de interesse, porque o meu caráter não é ter conflito de interesse. E aí foi quando começou, assim, eu preciso dar seguimento na minha formação médica e, obviamente, estou saindo um passo além da faculdade, de antes de me formar já tá... Já tem uma vivência, tem uma vivência. Você tem uma formação diferenciada médica. Isso. Você tem acesso a isso. E começou muito da procura dos planos de saúde, no quem a gente já vendia as órteses e as próteses, para assim, tem alguma indicação de um médico que trabalhe com o seu material, ou às vezes o plano de saúde, por incrível que pareça, tem planos de saúde que são de menores porte, né? E eles não têm médicos cadastrados. E é natural da vida que a gente indique, às vezes, uma pessoa que a gente conhece, ou alguém que a gente vê na rede social, procure fulano, procure cicrano. Enfim, as coisas da vida também você vai fazendo amizade em todos os âmbitos. E a gente indica as pessoas. Aí foi quando a gente nessa vivência de fazer cirurgias, de atender cirurgias em hospitais públicos e em hospitais privados, fiz, cara, eu acho que a gente tem uma equipe hoje. Por que não chamar essa equipe que acredita no nosso potencial, que acredita no nosso trabalho, que acredita na pessoa de João quando vai falar, quando vai lançar alguma ideia? Por que não a gente reunir toda essa galera que tem o mesmo intuito, que pensa muito parecido? Porque a gente não coloca todo mundo dentro de uma clínica só, com o mesmo viés, com tudo, e o pessoal que quiser nos procurar já vai saber que a gente vai estar ali. Então, acho que foi muito disso. Passa, obviamente, eu acho que na veia corre o viés empresarial e o viés da medicina, então termina que a gente sempre pensa em algo empresarial para fazer o que eu estudei para aquilo. Então, assim, é natural da minha cabeça. Toda hora eu acho que eu vou estar pensando em alguma coisa empresarial para fazer. Mas eu acho que passa muito do meu sentimento de levar aquelas pessoas boas para outras vidas. Que era algo que eu já fazia em off. Exato. Bastidor. Bastidor. Tipo assim, muita gente me procurava. Paciente, procura o doutor fulano, procura o doutor cicrano. Agora você tem uma casa para... então agora vá lá na nossa casa, nos procure, que doutor fulano cicrano ele vai estar atendendo junto conosco. E essa jornada assim de construir isso, como é que se deu? Como é que, tipo assim, até procurar o imóvel, entender o cenário, assim, o mercado, as parcerias? Eu sempre lanço as ideias na cabeça do meu pai, e ele é muito como seu pai, como você disse. Bota pra frente. Meu amigo, não é que ele bota pra frente, ele já tá no ele caminhão, já vai, ele bota no ponto morto, o caminhão vai descendo e tá caminhão sem freio. Então, assim, quando eu falei isso pra ele, acho que não deu uma semana, não. Ele achou um ponto, lá perto de onde a gente tá, um ponto há mais de 50 anos, a família tá lá. Era um ponto muito próximo, ali na Pedro I, número 138. Foi uma clínica que tem muita relevância aqui em João Pessoa, que é uma clínica na Unimama. Foi nesse mesmo lugar. Por coincidência, a Unimama tinha acabado de sair de lá. A casa estava alguns meses parada, assim. Então, assim, a gente viu aquele ambiente, viu que combinava. Tem uma história muito legal da pessoa que é dona do ponto, que foi uma casa familiar, onde ela cresceu com a avó e tal. E aí você vai conectando as ideias, aí você vai olhando assim, cara, isso aqui é pra mim, porque de certa forma parece com a minha história e tal. E obviamente que é sempre uma dificuldade, né? A minha rotina era, digamos assim, vivência de burocracia, de comprar e vender material, de atender o serviço, obviamente, mas em um outro viés. Agora eu estava passando por um viés de credenciar a clínica, vigilância, e como tem que ser, arquiteta, equipamentos e tal. Então, assim, foi um desafio novo. Mas, graças a Deus, acho que a gente está entregando algo bem legal para todo mundo. E com relação a especialidades médicas, o que é que você pretende assim para a clínica em termos de alcance? Você tem algo mais fechadinho em termos de
Sim. Tipo, as áreas em que a clínica vai atuar. Na verdade, pessoa, assim, ou tá deixando assim a gente coração aberto para toda especialidade? Coração aberto para todas as especialidades. A gente tem um espaço legal, tem contatos legais com as operadoras, as pessoas que vão nos assistir agora. Espero que queira conhecer nosso trabalho, mas lá a gente já conta com especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, ortopedia, neuro, cirurgia geral. Em breve, se Deus quiser, estamos capacitando a clínica para também receber a especialidade de ginecologia e quem sabe uro também. Então, assim, é algo que vai abranger muita coisa. Assim, a gente está pensando no viés de consultas agendadas. Então, são consultas eletivas. Ah, João, mas você não vai atender um paciente que chega lá na hora e, enfim... Cara, se o doutor quiser lá na hora do consultório, quiser encaixar, tiver espaço, vamos também. A casa está aberta para que a gente possa ajudar quem ali comparecer. Show de bola, assim. Então, você que é especialista, procure o nosso líder máximo, João Vitor, e fortaleça essas parcerias aí. Fortaleça essas parcerias. E agora eu que retorno a pergunta para você. Porque, assim, eu sei que você tem sua clínica lá em Guarabira, está conosco no projeto aqui da Amparo e de outros projetos também que estão vindo por aí. Em tudo um pouco. E eu queria saber de você, assim, como foi que você pensou, digamos assim, em vez de trabalhar na clínica de alguém, quando foi que você pensou assim, cara, eu preciso liderar, ter uma liderança, eu tenho, assim, o que é que você pensa sobre isso? Então, aí justamente nessa construção durante a residência de marketing, a gente começa a abrir a mente para o empreendedorismo e entender a necessidade disso. Comecei a atender em clínicas de parceiros e sempre na expectativa de escalonar o negócio, escalonar a minha demanda de pacientes, até chegar a um ponto em que eu achasse prudente ter um estabelecimento próprio, né? Mas aí é uma coisa que... Nessa minha pouca experiência de empreendedorismo, já ficou muito claro. Você, assim, tem mais respaldo para falar. Nunca chega esse momento. Se você se planeja demais e for esperar o cenário ideal, nunca vai chegar. Eu brinco lá em casa que a gente diz assim, meu irmão, todo mundo diz assim, o cavalo selado só passa uma vez na sua porta. Meu amigo, o cavalo selado tá passando todo dia. Agora ele não vai parar na tua porta e nem vai estar selado. Tem que acertar o salto. Acerta o salto, pega pelos cabelos, puxa pelo rabo, muda e monta no cavalo. Então esse é o raciocínio, é o meu entendimento hoje também. Na época, eu fiquei muito inseguro, de fato. Surgiu uma oportunidade de uma parceria em Guarabira, e um colega estava montando uma clínica, um fisioterapeuta amigo meu, e aí ele me convidou para trabalhar na clínica dele. Eu não queria mais sair de onde eu estava, porque eu tinha isso na minha mente. Eu não mudo mais de local até eu ter o meu próprio seu próprio local, estabelecimento. Exatamente. E aí, nessa conversa, ele, assim, já tinha muita ideia de trabalhar comigo e disse, Franklin, e se a gente fosse sócio? Aí eu despertei para essa possibilidade. Mas óbvio que tinha insegurança. A insegurança de, será que os pacientes eram meus ou eram da clínica parceira? E aí, graças a Deus, ele mostrou para mim que realmente... Que eles te procuram, né? Exato. O trabalho tem sido construído de uma maneira, é o que eu digo, com decência, com honestidade, com propósito e é isso. O caminho está certo. Agora eu tenho mais segurança disso. E tem dado muito certo. A coisa tem avançado. A gente tem um projeto voltado para intervenção em dor, né? Porque eu sou especialista nisso também. Inclusive... muitas ideias que a gente vem construindo. Gente trazer mais. Exato. Tem muitos anestesistas amigos aqui que são especialistas em dor. Especialistas em dor, intervenção, que a gente pode... São temas muito relevantes, assim, medicina moderna, intervencionista, várias terapias modernas que a gente tem acesso aqui em João Pessoa, tem acesso na minha cidade, em Guarabira, e a população não tem conhecimento. Não conhece. Então, nesse cenário, assim, eu tive digamos assim, a ousadia, a coragem de empreender novamente. Mesmo com todo o receio anterior das experiências. E graças a Deus tem dado certo. E uma pergunta que eu queria fazer para você, porque assim, foi uma das dificuldades que eu senti na pele. Quando você vai negociar algum equipamento, na área da saúde é tudo muito caro, né? Assim, são equipamentos muito caros. Exato. E aí, por exemplo, a gente tem um ultrassom hoje lá da Mindray, da Consona 7 e tal, não sei o quê. Mas dá uma aflição grande. E assim, o que é que você começou a sentir assim, aquelas máquinas de ondas de choque e tal? Tudo que, obviamente, em parceria com você, a gente também vai ter na Ampare, né? Uhum. Mas, assim, o equipamento de trazer, de comprar, de adquirir e de saber usar também, que é muito importante. Né? Então, o que é que eu recomendo, inclusive, foi o caminho que eu segui. O primeiro passo da construção é você se tornar especialista naquilo.
Então, busquei uma formação, me especializei em intervenção em dor também, além de cirurgião de joelho, ortopedista. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar adquirir os equipamentos. O aparelho de ultrassom, que é importante para guiar os procedimentos com mais acurácia. O aparelho de onda de choque. Acurácia, que nome bacana. O empreendedor tem que falar bacana. E aí, acaba que a gente vai criando coragem de adquirir os aparelhos muito baseado na previsibilidade, que é uma coisa que eu aprendi. Sim. Hoje eu aprendi a trabalhar a previsibilidade do meu consultório. Então, hoje eu tenho uma previsibilidade que me dá segurança de avançar em determinados pontos de investimento. Mas no começo, de fato, assim, é se jogar do precipício mesmo. É ter fé, como se fosse hoje a minha esposa falando, vou fazer após, o investimento é tanto, ela tá doido. E como é que vai fazer? Eu digo, Deus proverá. E hoje é engraçado, porque assim, eu conheço o Mainara, acho que talvez um pouco depois desse momento, assim, de investimento, assim, acho que inicial que vocês tiveram. Exato. Mas hoje a mentalidade também dela já muda muito, Totalmente. Né? Já muda muito. Até por isso, porque é a validação, né? Então, no começo, aquilo que era... E o mesmo ultrassom que você usa... Ela usa. Ela também então, usa. Já plantei essa ideia na mente dela também, porque ela está finalizando a ginecologia e é ultrassonografista já. Então, eu digo, Mainara, você vai usar também. Então, já vai dar certo, adquira. E viu que deu certo. E funcionou. E hoje a gente tem essa previsibilidade. E até desperta nela esse desejo de empreender, de investir numa mentoria, de entender mais sobre o negócio. E eu tô muito feliz pelo caminho que ela está trilhando também. E conecta muito. Interessante. Eu acho que na minha vivência também de relação, assim, de cônjuge, né? Digamos assim. Isa, ela vem de uma família, assim... acostumada a ter aquele valor mensal, assim, fixo, assim, o pai dela trabalha em banco, a mãe dela também já trabalhou, enfim. Mas, assim, a minha casa, ela sempre foi acostumada... Aleatoriedade. Amigo, você acorda sem nada e dorme com muito. Quando é no outro dia, tu já tá liso de novo. É o vídeo do empreendedor, pô. Assim. Isso é algo que só vivendo empreendedorismo o cara entende. E assim, 6 anos hoje do meu relacionamento, eu percebo que ela já tá acostumada... Com um friozinho na barriga. Não, ela assim, eu acho que no início ela pensava assim, cara, isso não vai dar certo. Amor, fica com o teu negócio aí e tal. Sossega, faz teu Hoje curso. em dia eu invento qualquer coisa, eu vou contigo. Pronto. Eu tô dentro. É sobre isso aí. E essa parceria fala muito do relacionamento de vocês, né? Do meu relacionamento com minha esposa também, que vai muito por esse caminho, que deixa a gente até... Isso dá paz para você tocar esses projetos. E falando de família, por exemplo, não é a minha realidade ainda. Mas seus filhos, inclusive... Benja é engraçadíssimo. É o cara. Ele veio com sua autoestima duplicada. A gente tem trabalhado isso aí em cima, Vitória. Intencional, tem que ser intencional. E Bia é muito do viés de estudar muito de tudo, né? Muito prudente. Benjamin, acho que lá em casa é um água e fogo. É Mainara, Beatriz é muito Mainara, muito tranquila, muito equilibrada, muito prudente em tudo. E Benjamin é aquele que é o quentão, empolgado. E ferro e fogo. Eu digo, vamos... Beatriz, você é maravilhosa, você é linda. Eu digo, eu sou, pai. É só o senhor que diz isso. Meu Deus. Será que eu sou mesmo? De você é. Benjamin, você é bonito, forte. Eu sou mesmo. Eu sou bichão, eu sou grandão. Ele é confiança lá em cima. Do temperamento, assim, da personalidade. Por exemplo, você cresceu sem um viés empresarial. E aí hoje você... tem esse viés empresarial. E o viés na saúde, por exemplo. Porque Mainara é médica, você é médico. E esse aconselhamento, assim, na família, assim, tanto da parte empresarial, na parte da medicina, assim, o que é que você passa hoje para teus filhos, assim, de conversa mesmo, em casa e tudo? A gente tenta construir a educação das crianças e o entendimento de uma dinâmica familiar que você sabe, de duas pessoas que trabalham, que é uma rotina puxada. Sim. Certo? A gente dedica muito tempo a eles. O nosso tempo livre, meu tempo livre totalmente é dedicado a eles. Certo? Mas é um tempo livre restrito. E eu tento... A gente tem que ser intencional, João. Você vai ter filhos em nome de Jesus. Amém. E a gente precisa ser intencional com isso. Eu vejo que tem muito amigo que fala assim, eu não vou fazer tal curso, eu não vou buscar um crescimento, vou ficar nisso aqui porque eu não quero privar meus filhos disso, daquilo. Tudo bem, entendo. Eu entendo a pessoa que se coloca nesse lugar, certo? Mas, primeiro, não existe receita de bolo, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas a verdade é que é o seguinte, todo mundo tem viés. Sim. Todos têm viés. E às vezes mesmo sem querer. Até sem querer, exatamente. Mas olha só. Será que as pessoas não queriam alcançar o que você alcançou?
Às vezes a pessoa só não quer pagar o preço por aquilo. Percebe? Muita gente olha o resultado, né? O que é totalmente diferente de não querer. Uhum. Não querer, não ter desejo. Não chegar, não conseguir justificar aquilo ali com outros fatores é totalmente diferente. Mas assim, é o que a gente convive bem e eu tento sempre trazer essa ótica para os amigos. Por exemplo, na escola, a gente recebe muito elogio deles, do comportamento, do equilíbrio emocional deles, porque eles são muito equilibrados, todos dois, muito educados. E a gente escuta muito da escola, por exemplo, é interessante que vocês têm uma rotina puxada e os meninos não têm problemas. Não tem problema com isso. Zero problema. Por quê? Porque intencionalmente nós mostramos. Quando eu saio, ele só me vê sair para trabalhar. Ele não me vê sair para outra coisa. Ou eu tô com ele, ou eu tô trabalhando. Sim. E ele sabe, papai vai trabalhar para me dar uma vida melhor. É. Tudo que a gente consegue, que a gente constrói, que a gente conquista, eu faço questão, não importa a idade. É agora ele o caçula com 7 e Beatriz com 11, ou quando eu era menor. Eu não queria nem saber se estava entendendo, eu só falava. Eu digo, você está tendo isso aqui porque papai se esforça, mamãe se esforça. E é importante, né? Isso. É muito importante. Demais. Eles têm que saber qual é o valor, por exemplo. O preço que eu tenho para ter isso aqui é meu pai estar na rua para... E aí é o seguinte, João. Pessoas não vão concordar comigo, mas eu só posso reproduzir a experiência que foi bacana comigo, certo? Por que eu reproduzo isso? Porque eu sou intencional. Porque meu pai fez isso comigo, na guardada proporção. Meu pai bateu tijolo. Meu pai bateu tijolo em Olaria. Foi soldado da polícia, engraxado do quartel, para poder estudar. E eu cresci escutando. Eu vou lhe dar a melhor educação que eu puder, porque é com estudo que você consegue mudar a sua vida. E mudou. Eu não vou poder lhe dar um carro. Eu não vou poder lhe dar uma casa, não. Agora eu vou lhe dar educação, que você vai ser o que você quiser. Aí você pode conquistar o mundo. E hoje eu tenho muito orgulho de lembrar, é como se ele estivesse me dizendo aqui agora. Eu planejei para você algo que você foi além do que eu imaginava. Isso não tem preço, não. Isso não tem preço. Isso é muito, digamos assim, casa muito com o nosso tema aqui. Mais uma vez eu tô reforçando que assim, é o primeiro episódio da gente, então assim, a gente tem que reforçar isso aqui, pô. Não existe receita, pô. A vida não tem receita. Não tem prescrição. Não tem prescrição. Ela é sem prescrição, né? Então assim, eu fico muito feliz em estar encabeçando mais um projeto junto com um amigo que tem uma história belíssima. E de verdade, assim, é de admirar. De verdade, é de admirar. Porque, assim, não é todo mundo que olha a realidade para dentro da sua vida, dentro da sua casa, e diz assim, meu amigo, eu vou acreditar no que meu pai tá falando aqui, vou pra cima, eu vou mudar. Eu vou mudar. E é muito do meu sentimento com meu pai também, sabe? Quando a gente começou a BEMED, foi um recomeço da vida dele e um começo da minha. Então eu lembro como se fosse hoje, assim, um pôr do sol divino, saindo do hospital lá em Campina Grande, fechando o primeiro negócio, onde a gente ia começar a ter a vida novamente ali, daquilo ali pra frente e tal. E, cara, você olha pra trás, assim, às vezes o pessoal acha que Deus tá em grandes coisas, sabe? E quando eu olhei pra trás, assim, que eu vi aquele pôr do sol, cara, foi instantâneo, assim, Franco, de verdade mesmo, assim. Eu olhei pro meu pai olhou pra mim e não precisou falar mais nada. Os dois olhares se conectaram e a gente apenas viveu aquele momento, assim, aquela volta de Campinas, João Pessoa. Eu digo que foi um dos momentos que eu mais senti Deus na minha vida e acredito que meu pai também. Transformador, né? Mas, assim, é muito disso que a gente tá conversando, assim, o viés da família, dos intuitos, do que você quer fazer, de ter fé naquilo que você tá colocando. E saber que a vida, meu amigo, não se desespere. Porque de manhã tá de um jeito e no final da tarde pode estar de outro. Você não pode se entregar. Seguir em frente sempre. Aquela história, do mesmo jeito que a gente tem projeto que dá certo, se bater a poeira e der errado, a gente recomeça. E pra gente, digamos assim, entrar nos nossos momentos finais do primeiro episódio, eu vou falar um pouco mais do que a gente vai trazer aqui. Vamos trazer, acho que o principal... Vamos trazer um pouco dessas pessoas que a gente falou de hoje. Show. Acho que meu pai, acho que até seu pai também é interessante para contar aquela vivência do que ele viveu com você. É legal, assim. Show. Acho que a história do meu pai também é uma história de empreendedorismo na área da saúde, da família. Acho que é muito legal. Trazer os médicos que vão atender na Ampare.
Então, assim, para mostrar para o pessoal, de fato, quem são esses médicos que vamos ter lá na Ampare, do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer, quem vai ser nosso ultrassonografista, o que são quais são os procedimentos que você vai fazer lá dentro. Vamos falar mais sobre isso também, daquele projeto da medicina regenerativa que a gente tem. Vamos falar sobre isso também. E trazer gestores. Gestor de hospitais, fica o convite para o pessoal, até gestor público mesmo, assim, de mostrar dificuldade. Às vezes a gente tem uma dificuldade, digamos assim, do que é uma gestão empresarial privada. E o público? Como é que acontece? Como é que faz a coisa girar? E também, João, falar sobre o que a gente está tratando aqui nesse momento, que é o marketing também digital, a importância do posicionamento do profissional de saúde, a importância de você conseguir conectar com as pessoas através da sua fala, do seu posicionamento, falar sobre empreendedorismo de maneira geral. Então a gente tem muito tema bacana para trazer. E o tema, ele aborda muita coisa, assim, ele é sem prescrição, não existe uma receita para você dar certo no empreendedorismo. E às vezes aquela receita certa que você acha que vai tratar aquele paciente não se trata. É verdade. Eu tenho um professor meu que inclusive vou dar um alô para ele, que é Dr. Gilvan, pneumologista pediatra. Gosto dele de graça. E ele diz assim, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Obviamente tem uma frase francesa que tem um cara que diz lá, mas pra quê? Se eu posso falar o nome do Gilvan, Concordo. Então, assim, cara, é isso, nem nunca, nem sempre. Então, assim, não existe uma receita. Na medicina é muito sobre isso. Acho que você que já tá no campo, acho que você vê mais a realidade disso, né? É fato. Né? Nem tudo funciona igual com todos, né? A medicina é muito personalizada, a saúde é muito personalizada. E é isso, João. É assim, parabenizar você, a sua família. Você representa uma família muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer e cada vez mais me aproximo. Fico feliz que, quando a gente fala de conexões, eu creio muito em Deus e eu acredito que Deus conecta muitas pessoas parecidas, né? Aquilo que nos aproxima e Deus aproximou a gente de uma forma que eu nem imaginava. Acho que nem você previu isso, né? Porque a gente se conheceu trabalhando e cada vez mais, assim, ele me testifica que vocês são pessoas boas, bem intencionadas, com projetos, assim, com propósito, certo? E, assim, eu agradeço. Eu oro muito pela família de vocês, porque é uma família que eu considero muito abençoada e que tem muito a oferecer para a população da Paraíba, de João Pessoa. Nós temos, porque assim, nós temos, porque assim, não se isente dessa responsabilidade, digamos assim. Vamos embora. Porque você também, eu digo sempre, já disse e vou dizer mais uma vez, a recíproca é verdadeira, porque assim, o viés da sua família também é muito parecido e é sobre o que você já falou, né? Acho que pessoas boas, elas se conectam. É isso. E temos muito a oferecer para o pessoal. E peço para que fiquem para o próximo episódio. Vamos trazer um convidado legal. Meu pai está no nosso próximo episódio. Doutor Vladimir. Vladimir Martorelli. Vai falar um pouco da história da família Martorelli na contribuição, no viés empresarial. Isso. E vai contar também um pouco da história do meu avô. Perfeito, né? Importante. Que é um dos projetos que meu pai está encabeçando, que é o Hospital Dr. Carlos Montgomery, né? Que está numa localização aqui em João Pessoa, que é muito conhecido, o antigo Hospital Dom Rodrigo. Tá com um grupo de médicos legais. Show. Né? Eu acho que você deve estar lá, porque... Tô acreditando que sim. Vou dar uma observada melhor, mas eu acho que vou estar lá também. Eu acho que sim. E assim, é uma turma legal. E, inclusive, vamos convidar também a galera que está nesse projeto, falar um pouco mais sobre o projeto, o diferencial que vai ter lá, o que vai entregar. E também para perguntar para meu pai, vamos saber isso, assim, o que foi que já deu errado, né? Isso, é ótimo. Porque assim, todo mundo quer contar a história que deu certo, mas e a história que deu errado? Exatamente. O que deu certo é fácil falar, né? Eu quero ver o que deu errado. E muitas vezes a gente aprende muito mais com isso. Né? Então é isso. Não percam o próximo episódio com o Dr. Vladimir Martorelli. Inclusive, é um episódio que vai startar muito desse projeto novo que nós temos aí, né, João? Isso. E vai trazer muitas informações interessantes, que vai ser um projeto que vai engrandecer muito a saúde na cidade de João Pessoa. Se Deus quiser. Contamos com a presença de todos os telespectadores no próximo episódio. Obrigado aí a todo mundo, obrigado às meninas que fazem isso aqui acontecer. E vamos embora. Deus nos abençoe. Tamo junto, meu amigo.